Agradecimento à contribuidora do último vídeo, Sofia Belsuzarri. Um milhão. O número na folha timbrada da agência tinha tantos zeros que a minha mente demorou para fazer as contas se era 1000, milhões, bilhões ou trilhões. Eu estava sentado numa sala de reuniões com paredes de vidro fosco, no 30º andar de um prédio no centro. O homem de terno na mesa à minha frente não se apresentou, só mostrou essa folha, acompanhada de uma caneta. Aquilo parecia um teste psicológico bizarro. Eu estava sendo contratado para entregar compras de supermercado, tipo Rappi ou iFood, com a diferença de que precisaria, durante 7 dias consecutivos, ir a um mercado específico, comprar uma lista exata de itens, dirigir até uma propriedade isolada na zona rural e deixar as sacolas na cozinha. 1 milhão para entregar pão de forma, leite, maçãs e 5 quilos de carne crua? Eu perguntei para o homem de terno. $1 milhão para entregar os mantimentos e seguir as regras. Ele corrigiu, apontando para a segunda página do contrato. A gente começou a implementar essas regras para quem trabalha com nós a partir de agora. Se você quebrar uma vírgula desse protocolo, o contrato é anulado. Na lista de regras, dizia: Regra número 1. A entrega deve ser feita impreterivelmente às 11 da noite, pontualmente. Nenhuma substituição de marca ou item das compras é tolerada. Regra número 2. Use a chave fornecida para abrir a porta dos fundos que dá acesso direto à cozinha da casa. Coloque as sacolas sobre o balcão de granito. Regra número 3. Você pode circular à vontade pela cozinha. No entanto, existe uma espécie de arco de madeira que divide a cozinha da sala de estar. Sob nenhuma hipótese, independentemente do que ouvir, ver ou sentir, você deve ultrapassar a soleira daquele arco e entrar no piso de madeira da sala de estar. A sala de estar é zona proibida. Regra número 4. Após deixar as sacolas no balcão, posicione-se de frente para a escuridão da sala de estar e diga, em voz alta e clara, a seguinte frase: A comida está na mesa, senhora. Regra número 5. Após proferir a frase, vire as costas, saia imediatamente pela porta da cozinha, tranque a fechadura por fora e vá embora. Não olhe para trás. Não use nada que tiver para iluminar a sala. Regra número 6. A residente da casa é uma senhora idosa. Ela sofre de cegueira total e de um quadro grave e terminal de demência degenerativa. Ela frequentemente sofre de alucinações auditivas e delírios. Ignore qualquer coisa que ela disser. Não tente confortá-la, não responda a perguntas, não ofereça ajuda médica. Qualquer interação, além da frase estipulada na regra 4, é uma quebra de contrato. Depois que terminei de ler, entendi o motivo do dinheiro. Eu, basicamente, estaria sendo pago para levar comida para uma idosa e ignorar se caso ela pedisse ajuda por causa da sua doença e vulnerabilidade. Mas era apenas uma semana. A família dela, seja lá quem fossem esses bilionários loucos da agência, provavelmente tem médicos monitorando a casa por câmeras. Isso deve ser algum tipo de terapia ou só coisas nojentas de gente que tem dinheiro demais para gastar. Peguei a caneta, assinei o meu nome.
o homem de terno puxou o papel, guardou numa pasta preta e me entregou um envelope com um maço de notas para fazer as compras no mercado. Você começa hoje mesmo. Tchau. Foi a última coisa que ele disse antes de sair. A casa da senhora ficava a uns bons quilômetros do centro da cidade, a área rural mesmo. Quando finalmente cheguei às coordenadas indicadas, o farol do carro iluminou a propriedade. Era bem grandinha, tinha uns 2 andares. Deixei o motor do carro ligado para os faróis continuarem iluminando. O relógio no painel marcava 10h58. Peguei as 2 sacolas do banco do passageiro. Dentro delas, a compra que eu já tinha feito: o pão, o leite, as maçãs e os 5 quilos de carne crua. Caminhei até a porta dos fundos, encaixei a chave na fechadura. O relógio digital no meu pulso apitou baixinho. 11 da noite. Girei a chave e empurrei a porta com o ombro por causa das sacolas nas mãos. Coloquei a sacola da mão direita no chão e esfreguei a parede de dentro da casa até encontrar o interruptor. A luz ligou. A cozinha era antiquada, com azulejos amarelos encardidos, armários de madeira e no centro uma enorme bancada de granito. Coloquei as 2 sacolas lá. A poucos metros, no limite da cozinha, ficava o arco de madeira que levava à sala de estar. A luz da cozinha não conseguia chegar lá. A sala era bem escura. Lembrei da regra 3. Dei 2 passos em direção ao arco, parando antes da divisão dos 2 pisos. A comida está na mesa, senhora, eu falei. Do fundo daquela escuridão veio a resposta. Quem está aí? A voz respondeu. Por favor, eu não enxergo. Tem alguém aí? Eu tô com frio. O som da voz dela ativou todas as sensações de empatia em mim. Sua voz era de alguém perdido, vulnerável. Primeira coisa que pensei foi em dar um passo à frente, acender a luz da sala e dizer que eu estava ali para ajudar. Mas a regra era ignorar qualquer coisa que ela disser. Não tente confortá-la. Com peso na consciência, virei as costas para o arco e andei até a porta da cozinha. Saí, bati a porta e tranquei a fechadura, trancando a senhora na escuridão sozinha. Corri para o carro e fui embora. Pronto. Primeira noite concluída. Nas noites 2, 3 e 4, às exatas 11 da noite, eu ia lá, destrancava a porta, colocava as sacolas no balcão de granito, recitava a mesma frase e ia embora. Eu fazer a mesma coisa toda noite, no entanto, não significava que a velha respondesse as mesmas coisas também. A cada noite, a resposta era mais perturbadora, aumentando em desespero e revelando o quão profunda era a demência da velha que a agência havia me avisado. Na segunda noite, depois que eu disse a frase, a voz dela não pediu ajuda, só murmurou dessa vez. As paredes estão mexendo de novo. O chão tá molhado. Quem molhou o chão? Na terceira noite, a resposta foi só o som de unhas arranhando desesperadamente a madeira do piso, seguido por um choro. Por que vocês me prenderam no escuro? Por que esse cheiro de carne podre? De quem é essa carne? Me tira daqui! A quarta noite foi a mais silenciosa, mas a que mais me arrepiou. Eu falei a frase, e então, do escuro, veio um sussurro muito mais próximo do arco do que das outras vezes. Eu sei que você tá aí. Eu tô te ouvindo. Por que você não entra? Vem cá. Eu sempre recuava, sempre trancava a porta, voltava para casa,
Tomava banho e tentava apagar a voz da velha da minha cabeça. Até que chegou a quinta-feira, na quinta noite. Quando estacionei nos fundos da casa, uma chuva já caía por horas durante o dia todo. Pensei que essa tempestade só estaria na cidade, mas ela não parou sequer um segundo até eu chegar lá na casa da velha. Antes de sair do carro, coloquei o capuz do casaco para proteger o rosto, agarrei as 2 sacolas e corri até a porta dos fundos. 11 da noite. Mesmo na chuva eu estava pontual. Destranquei a porta e entrei. A água escorria das minhas roupas e formava poças no piso de azulejo amarelo. Acendi a luz, caminhei até o balcão de granito e coloquei as sacolas. Eu estava exausto, mas faltavam apenas 2 dias. Caminhei até o arco de madeira. O arco que em todos esses dias me separava da escuridão da sala. Estufei o peito e falei: "A comida está na mesa, senhora." Falei mais alto para cobrir o barulho da chuva que batia no telhado. Dessa vez, não sei se a velha assustou ou o que diabos aconteceu, mas a resposta foi o barulho de um móvel tombando e se espatifando contra o chão de madeira da sala. O estrondo de algo quebrando porcelana ou vidro, seguido pelo grito mais aterrorizante que eu já havia ouvido na minha vida. Meu Deus, a minha perna! Socorro! Socorro! Tem vidro na minha perna, alguém me ajuda! Por favor, eu vou sangrar até morrer! A regra número 6. E eu sabia dela, claro. Mas os delírios de perseguição de uma velha são uma coisa. O barulho de uma mesa inteira de vidro tombando e o choro engasgado de alguém sofrendo por causa disso no meio do escuro são fatos impossíveis de ignorar. Eu não quero morrer. Tá muito escuro. Eu tô deslizando no meu próprio sangue. Deus me ajuda. Moço, eu ouvi sua voz. Por favor, me tira daqui. 1 milhão para sair dali e tudo acabaria. Mas a voz daquela velha, machucada e implorando na poça do próprio sangue. Desculpa se talvez você está ouvindo essa história e me achando um burro jumento. Mas é o seguinte, eu sou um homem, eu tenho mãe, tenho irmã, tenho avó, não sou nenhum assassino. A agência podia ter todas as cláusulas do mundo sobre não intervir, mas se essa velha sangrasse até morrer porque eu fiquei parado, eu nunca mais conseguiria fechar os olhos e dormir pelo resto da minha vida. Dinheiro sujo não paga psicólogo que dê jeito. Isso, eu tô falando só da minha moral e ética mesmo. Na pior das hipóteses, eu seria indiciado criminalmente por omissão de socorro. A agência tacaria o dane-se pra mim. Então pra mim, que se f*** a agência. Arranquei o celular do bolso da calça encharcada. Liguei o flash apontando para frente. A ponta da minha bota cruzou a soleira que dividia o piso da cozinha para o piso de madeira da sala. Já era. Não tinha volta. A regra principal havia sido quebrada. Invadi a sala de estar, apontando minha luz para todos os lados. Não era uma sala de estar. A casa inteira era uma farsa imensa. O chão de madeira estava apodrecido e coberto por manchas escuras. As paredes sem papel de parede, com enormes rasgos no reboco. Os móveis que existiam estavam jogados pelos cantos, cobertos com lonas de plástico sujas, cheias de furos. O pior foi que, no segundo exato em que o meu calçado pisou do outro lado do arco, o choro desesperado da velha parou, como se alguém tivesse puxado o fio da tomada de uma caixa de som. Procurei a mesa de vidro despedaçada que eu tinha ouvido, procurei a velha sangrando no tapete, ajoelhada no chão sujo, parcialmente escondida pela sombra de um armário tombado.
estava ela. Ela vestia trapos, um vestido todo sujo, o cabelo embaraçado e cheio de nós caindo sobre o rosto desnutrido. Ela não estava caída, nem sangrando, não havia um arranhão sequer na perna dela. Senhora? A senhora tá bem? O que aconteceu com sua perna? A agência mentiu. Eles mentiram nas entrelinhas da regra mais importante. A velha, agachada no canto da sala, não sofria de cegueira. Sei disso porque ela olhou bem para mim e não esboçou gratidão pelo resgate, nem pediu por ajuda médica. Ela levou as mãos sujas até a própria cabeça e abriu a boca ressecada, dizendo: O que você fez? Por que você entrou na sala? O que você fez com a gente? Eu franzi a testa. A agência disse que a senhora era cega e tinha demência. A senhora gritou que estava sangrando, eu vim ajudar. Eu entrei para ajudar a senhora. Eu não sou a senhora que você está pensando, seu imbecil. Nunca gritei que estava sangrando na minha vida. Eu não abro a boca há 5 noites com medo de fazer barulho. Como não é a senhora? A agência paga para alimentar a velha desta casa e a única velha aqui é você. A agência paga para alimentar a coisa dessa casa, não eu. Aquele maldito contrato com aquele homem de terno. Você acha que é o primeiro idiota a achar que vai ficar milionário entregando saco de pão e carne no fim do mundo? Eu assinei a merda daquele papel para pagar o tratamento de câncer do meu marido. Sempre trabalhei como cuidadora de crianças. Não faria mal vir numa casa durante uma semana entregar comida. Mas na minha última noite, eu ouvi o choro de um bebezinho na sala. Um bebezinho implorando pela mãe. Eu entrei na sala para salvar o bebê. Eu sou a última entregadora que quebrou a regra antes de você. Eu acho que só sobrevivi porque fiquei tão paralisada de pavor quando vi o que desceu do teto que eu mijei e vomitei nas minhas próprias calças e me escondi debaixo do plástico. Desde então, vivo me arrastando no escuro dessa sala, roubando migalhas de pão de forma e dos restos de carne que as entregas semanais dos idiotas como você deixam na bancada. Se todos os sons que eu ouvi, se tudo isso não veio dela, então o pedido de socorro era falso. Algo escutava a rotina, aprendia e imitava os gritos das vítimas que já havia mastigado no passado para caçar os recém-chegados. Mas as regras, o dinheiro, eu balbuciava. A agência mandou eu parar antes da entrada da sala e gritar que a comida estava na mesa para ela. Você acha mesmo que 1 milhão era a sua recompensa? Eu demorei para entender também. 1 milhão é o seguro de vida que eles transferem para a família de quem não volta. A agência precisa de pessoas para alimentar a senhora, para mantê-la nessa casa em paz, porque se ela não comer, ela sai para procurar no meio da cidade. Ela ergueu a mão com unhas pretas e apontou para o teto colossal da sala, para a grande estrutura escura e vazia no topo da escadaria apodrecida, mergulhada nas sombras acima do mezanino invisível. Falar que a comida está na mesa não é um aviso educado para uma cega comer pão. É só um sinal combinado entre a agência e a coisa que está ali no andar superior. As lágrimas escorriam livres e abundantes pelo meu rosto pálido. A falta de ar era brutal. Eu me virei devagar, engessado pelo choque. Eu precisava voltar para a cozinha e ir embora dali. Mas enquanto eu olhava para a soleira de madeira que me separava da cozinha iluminada, as palavras da antiga entregadora acabaram com minhas esperanças. Nessa noite chuvosa, pela primeira vez na semana inteira, o entregador idiota entrou na sala e não gritou a frase para dar segurança e ir embora. Um estrondo vindo de cima sacudiu a poeira e o estuque do teto sobre a minha cabeça. Não era chuva.
Parei de respirar. O flash do celular subindo em direção ao vão livre que levava à enorme escada principal mergulhada na escuridão. O medo, a negação, a dor da ingenuidade me pararam de vez. O estrondo se repetiu, dessa vez muito mais perto, logo acima das minhas sobrancelhas. O assoalho de madeira imundo do segundo andar rangeu contra o peso do que seja lá o que estivesse andando por lá. No topo das escadas imersas no escuro, o primeiro estalo de um membro escamoso imenso se arrastando molhado foi bem audível para mim. Do escuro do fundo da sala, escondida na sua trincheira que cheirava a urina, ouvi o som da entregadora, prendendo o choro e tapando a própria boca com as mãos com força letal, para não atrair a besta. Na verdade, talvez esperando que a coisa se distraia comigo, para quem sabe ela consiga agora finalmente escapar. Até a próxima. Obrigado.